Ele comandou o ataque terrorista mais mortal da história moderna e desapareceu. Depois do 11 de setembro, Osama Bin Laden virou o homem mais procurado do mundo. Apesar da busca das agências de inteligência, ele ficou quase uma década escondido, não em uma montanha remota, mas em um complexo perto da principal academia militar do Paquistão. Como era a vida atrás daqueles muros? No episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos a vida secreta de Bin Laden em isolamento total. Quando a guerra no Afeganistão começou, Osama Bin Laden sumiu nas montanhas, tentando se manter à frente das forças dos Estados Unidos da América. Na lista dos 10 mais procurados do FBI desde 1999, após os ataques de 11 de setembro, ele sabia que seria implacavelmente caçado, quase sendo capturado 3 meses depois. Em dezembro de 2001, as forças dos Estados Unidos da América encurralaram Osama Bin Laden em Tora Bora, uma região montanhosa e acidentada no leste do Afeganistão. Deveria ter sido o fim, mas Bin Laden escapou. Os Estados Unidos passaram quase 10 anos buscando Bin Laden em 27 países e gastando bilhões de dólares, até achá-lo em uma casa de 3 andares numa estrada de terra, a cerca de 1,2 quilômetros ao sudoeste de Abbottabad, no Paquistão. O prédio era cercado por muros de concreto de 3,5 a 5,5 metros de altura, com arame farpado no topo. Apesar da medida de segurança doméstica ameaçadora, a casa pouco se diferenciava das outras da vizinhança. Diversas casas em Bilal Town tinham arame farpado ao redor. A principal diferença era o terreno da casa, bem maior que o das vizinhas. O complexo não era apenas um único edifício principal, mas também a área ao redor que formava um formato triangular. Havia vários prédios menores, 2 portões de segurança para manter visitantes indesejados do lado de fora e até um espaço designado do lado de fora para queimar lixo, todas as comodidades de um apartamento moderno de solteiro. Graças aos muros altos, era bem difícil ver o que estava acontecendo lá dentro ou saber qual terrorista infame morava ali. Havia poucas janelas, e as que não eram bloqueadas por paredes ficavam opacas, principalmente as voltadas para o norte. Enquanto isso, a varanda do 3º andar estava completamente cercada por um muro de privacidade de 2 metros de altura. Os moradores chamavam a casa de Waziristan Haveli, em referência à região montanhosa de Waziristão, no Paquistão, e Haveli, que significa mansão, talvez por ser uma casa grande ou porque Bin Laden já esteve nessa área do Paquistão. O terreno em si também pertencia a um transportador de Waziristão, Abu Ahmed Al-Kawaiti. Al-Kawaiti havia comprado o terreno vazio em 2004 e no ano seguinte, os 4 terrenos adjacentes, todos pelo equivalente a 48 mil dólares americanos. Abu Ahmed Al-Kawaiti teve um papel maior na história do que apenas ser dono do terreno do complexo, e Bin Laden também não ficou escondido só nesse local. Falaremos desses 2 detalhes em breve. Primeiro, vamos continuar com o grande tour. O prédio principal do complexo era a casa que Bin Laden chamou de lar desde a sua construção em 2005 até sua morte em 2011. Era uma estrutura de 2 andares, com térreo dividido em 4 quartos, 3 banheiros, cozinha e depósito. Acima do 1º andar havia mais 4 banheiros e mais 4 quartos. O topo da casa, na verdade, foi construído como um acréscimo após os 2 andares originalmente planejados estarem prontos, e esse andar extra foi adicionado ilegalmente. Em outubro de 2005, um forte terremoto atingiu o nordeste do Paquistão, e Abbottabad sofreu os piores efeitos. Sob o pretexto de reforma, uma estrutura sem autorização foi construída no topo da casa e virou o quarto principal de Bin Laden. Quem comete um dos piores atos de terror da história não se preocupa com leis de zoneamento. A mobília está longe de ser luxuosa, por isso a mansão de Waziristão nunca apareceu no MTV Cribs. Nos 2 andares de cima, onde Bin Laden e família viviam, só havia colchões de espuma baratos para ele e suas esposas dormirem. Também não há ar-condicionado, só aquecimento central. Também não havia telefones, permitindo que Bin Laden evitasse vigilância. A maior parte da comunicação dele com a Al-Qaeda e o resto do mundo exterior dependia inteiramente de mensageiros humanos, algo que acabaria sendo a própria ruína de Bin Laden. Um quarto no 1º andar tinha quadro branco, marcadores e livros didáticos.
Isso sugeria que o cômodo também era usado como sala de aula para as crianças, que estudavam em casa em árabe. Isso mesmo, esse não era apenas o covil de um mentor terrorista, era também um lar de família. E não era só uma família, várias famílias moravam lá, incluindo as esposas de Bin Laden e as esposas de seu ajudante, além de seus filhos e das 2 filhas de Bin Laden, que já eram adultas com pouco mais de 20 anos. Também se acreditava que vários empregados domésticos trabalhavam e moravam com a família de Bin Laden no complexo. 2 mulheres, que se acredita serem empregadas domésticas, receberam atendimento médico após a fatídica operação em maio de 2011. Até onde se sabia, na região de Balal, a Waziristan Haveli era habitada por 2 irmãos misteriosos, Tariq Khan e Arshad Khan. Na verdade, eram Abrar al-Kuwait e seu irmão Ibrahim, ambos auxiliares de Bin Laden. Esses 2 tinham pouco contato com os vizinhos, preferindo se manter isolados para esconder suas verdadeiras identidades. Os irmãos garantiam que todos no complexo tivessem o necessário, mas nunca deixassem seus muros. Qualquer vizinho que interagisse com os Khans os considerava educados. Eles nunca iniciavam conversas, mas trocavam cumprimentos breves quando recebiam um casual salam aleikum. Todos concordavam que esses irmãos também pareciam ameaçadores. Moradores locais achavam que os irmãos Khan eram proprietários de terras que se mudaram de Charsada para Abbottabad, no noroeste do Paquistão. Mas era claro pelos muros altos e pelo arame farpado que quem quer que fossem realmente aqueles irmãos, eles não queriam ninguém bisbilhotando. Então, a maioria das pessoas simplesmente os deixava em paz. Ninguém que morava na casa tinha permissão para se misturar com os moradores locais e a maioria deles raramente era vista, se é que eram, em eventos e celebrações da comunidade local. Um vizinho disse que um grupo de crianças jogou sem querer uma bola de cricket por cima do muro de 5,5 metros e, como esperado, não recuperaram a bola. Rumores se espalharam sobre os 2 irmãos na Waziristan Haveli, com vizinhos achando que eram contrabandistas e escondiam bens ilícitos como ouro, armas e dinheiro na casa. O que realmente havia lá dentro, no entanto, pode ter sido ainda mais estranho, mas certamente dá muita ideia de como Bin Laden pode ter passado parte desse tempo escondido. Hora de falar sobre videogames, programas de televisão e outros conteúdos que Bin Laden pode ter visto. No complexo de Abbottabad, havia cerca de 183 dispositivos para armazenar arquivos, incluindo consoles de videogame e outros digitais. Como até 20 pessoas moravam lá, nem tudo nos dispositivos era necessariamente de Bin Laden. Considerando tudo isso, cerca de 470 mil arquivos foram recuperados pelos Navy SEALs na invasão ao complexo e depois divulgados ao público pela CIA. Havia diários sobre os movimentos de Bin Laden, seus pensamentos sobre o estado da Al-Qaeda e até um relatório de 19 páginas sobre os vínculos deles com o Irã. Além de vídeos de decapitações, havia imagens do filho de Bin Laden, Hamza, em seu casamento. Bin Laden possuía até cópias de documentários americanos sobre si, como Nos Passos de Bin Laden, da Cable News Network, e isso nem era o mais estranho que ele podia assistir. Entre os arquivos divulgados pela CIA, havia conteúdos pirateados como vídeos de gatos, documentários de vida selvagem, um vídeo chamado Dança do Cavalo e o viral do YouTube Charlie Mordeu Meu Dedo. Havia vários filmes de animação como A Era do Gelo, Despertar dos Dinossauros e Formiguinhas, além de episódios de Mr. Bean, As Aventuras de Jackie Chan, Tom e Jerry e Detetive Conan. Claro, é mais provável que esses conteúdos tenham sido assistidos pelos moradores mais jovens da casa. Mas convenhamos, você tem que se perguntar se Osama Bin Laden gostava de relaxar e colocar os pés para cima enquanto assistia A Era do Gelo. Por outro lado, outros arquivos encontrados no complexo pareciam sugerir que ele tinha alguns outros hobbies extracurriculares. Também foram achadas cópias de outros jogos como Final Fantasy VII Devil May Cry, Counter-Strike, Half-Life e Resident Evil. Um guia de jogo para Delta Force Extreme 2 também foi encontrado, embora não esteja claro se alguma cópia desse jogo de tiro em primeira pessoa de 2009 chegou a ser descoberta lá. Acredita-se que um morador do complexo, não Bin Laden, provavelmente usou o guia, e mesmo que tivessem uma cópia, não gostaram de Delta Force Extreme 2. Além da inteligência artificial e gráficos estarem defasados para 2009, o multiplayer seria inacessível, pois não havia internet ou telefone na casa.
Viver foragido já é ruim. Agora, imagine isso no mesmo prédio, sem internet nem contato externo. Ainda pior, ele estava fugindo de uma caçada global feita por agências de inteligência altamente sofisticadas e impôs limitações rigorosas a si mesmo quando se tratava de interagir com o mundo exterior. Ele evitava celulares e telefones, comunicando-se apenas por arquivos em pendrives enviados por mensageiros de LAN houses. Embora para nós a ideia de uma vida assim pareça bastante mundana, é importante lembrar que Bin Laden e todos os outros no complexo não estavam alheios à busca mundial em andamento por seu esconderijo. Todos os dias viviam com medo e tensão, se perguntando: será hoje que seremos pegos? A bola de cricket lançada pelas crianças poderia facilmente ter sido uma granada das forças dos Estados Unidos da América prestes a invadir o Waziristão Haveli. A vida tinha que ser rigorosamente controlada para todos que viviam no complexo, com a maioria deles simplesmente não podendo sair. Isso valia especialmente para as esposas de Bin Laden e dos irmãos Khan. Apenas Tariq e Arshad Khan podiam circular livremente, encarregados das compras e de transmitir recados de confiança de Bin Laden. Vizinhos disseram ter visto os dois homens em lojas locais, geralmente comprando comida para muitas pessoas. De acordo com testemunhas oculares, os Khan só pegavam as melhores marcas que conseguiam encontrar, desde sabonetes e shampoos de alta qualidade, até leite da Nestlé e até refrigerantes como Pepsi e Coca-Cola. Apesar de a vida na Waziristan Haveli não ser só luxo, a maioria dos alimentos recuperados após a invasão era simples. Carnes, frutas secas como tâmaras e nozes, ovos, azeite de oliva e pão comprado às vezes na padaria local. Quando as crianças do complexo iam com os irmãos, ganhavam muitos doces e refrigerantes. Mohamed Rashid, comerciante local, disse que via os Khans e alguns meninos do complexo em sua mercearia, mas apenas os filhos de Tariq e Arshad compravam doces. Os irmãos educavam seus filhos em casa, mas só eles podiam sair do complexo às vezes. Às vezes, eles jogavam cricket com as outras crianças locais. Mas ninguém jamais viu nenhuma das meninas, ou qualquer uma das esposas de Bin Laden ou dos Khan. Mulheres da família Bin Laden e esposas dos mensageiros viviam reclusas, e meninas usavam véu desde os 3 anos. Não é como se os Khan fizessem todos os trabalhos importantes também. De volta ao complexo, alguém tinha que cuidar dos inúmeros animais criados no local, incluindo coelhos, uma vaca e cerca de 100 galinhas. Nos fundos da casa principal havia uma horta bem cuidada, mantida pelo agricultor local Sham Riaz. Ele era pago 2 vezes por ano para plantar novos vegetais depois que a colheita anterior havia sido colhida e consumida. E parece que Sham Riaz ou não era tolo o suficiente para deixar a curiosidade falar mais alto, ou era bem pago o bastante para nem pensar em fazer perguntas. Sham Riaz nunca colocou os pés no prédio, sem fazer ideia de que Osama Bin Laden estava escondido dentro da casa o tempo todo. Quando Sham Riaz não estava, os filhos de Osama Bin Laden cuidavam do jardim. Além de supervisionar a educação religiosa das crianças do complexo, ele também cuidava do lazer delas. Como um gênio diabólico, ele achou um jeito de tornar as tarefas um jogo. Ele estimulava as crianças a cultivar vegetais na horta do complexo, oferecendo prêmios para quem cuidasse melhor das plantas. Também havia, ao lado do terreno, uma área de pastagem que normalmente abrigava vacas e búfalos, e era cuidada por Khalid, filho de Bin Laden. Ele também era responsável pelo encanamento e outros serviços de manutenção dentro da casa. Por isso, Sham Riaz nunca foi solicitado a fazer outros trabalhos além daqueles no jardim. Cabras também eram entregues ao complexo, além de 21 litros de leite diários. O campo de um fazendeiro cercava o complexo por 3 lados, cultivando repolho, batatas e outras coisas além de vegetais e gado. No outro lado do complexo havia plantas de cannabis selvagem. Não se sabe se Bin Laden fumava após um dia longo, mas isso certamente aliviaria a tensão de ser caçado pela inteligência dos Estados Unidos da América. A vida na casa era frugal e isolada, sem espaço para gastos supérfluos ou muitas necessidades básicas como roupas. Ao chegar a Abbottabad, Bin Laden tinha 6 shalwar kameez, 3 para o verão e 3 para o inverno, uma jaqueta preta e alguns suéteres.
Ele também tinha um chapéu de cowboy, que usava sempre que se movimentava do lado de fora do complexo. Ele acreditava que isso ajudaria a ocultar sua identidade de drones ou satélites dos Estados Unidos da América que pudessem monitorar o complexo. A paranoia não era o único problema de saúde que Bin Laden enfrentava no complexo. Entre a mudança para Abbottabad em 2005 e 2011, Bin Laden passou a sentir lentidão e fadiga, tentando combatê-las comendo maçã ou chocolate para ganhar energia. Com o tempo, ele desenvolveu complicações de saúde, principalmente nos rins e no coração. Mesmo assim, ele nunca recebeu atendimento médico, nenhum médico foi ao complexo e Bin Laden nunca saiu dali. Ele não podia correr o risco de ser tratado por alguém que pudesse reconhecê-lo e revelar o segredo de seu paradeiro. O testemunho das esposas de Bin Laden nos dá uma boa ideia de como era realmente o dia a dia dentro do complexo. Mas e quanto à casa em Abbottabad? Como sabemos sobre o terceiro andar ilegal dela? As plantas originais indicam que a propriedade era de um dos dois irmãos, Arshad Khan, ou Abu Ahmed al-Kawaishi, que comprou o terreno onde foi construído o complexo. Ele não era apenas o proprietário e um dos outros mensageiros que entregavam mensagens de ir para o complexo para Bin Laden. Al-Kuwaiti também é a pessoa que levou os Estados Unidos da América até onde Osama Bin Laden estava escondido. Oficiais da inteligência americana identificaram Abu Ahmed al-Kuwaiti desde 2002 e sabiam que ele era dono do complexo onde Bin Laden se escondia. Era apenas uma questão de rastreá-lo. No entanto, como Bin Laden havia exigido que não houvesse linhas telefônicas, cabos de internet ou celulares em seu esconderijo, conseguir qualquer pista sobre al-Kuwaiti estava se mostrando difícil. Isso até que informações foram coletadas de detentos da Al-Qaeda mantidos em Guantánamo, revelando que Abu Ahmed al-Kuwaiti também usava o pseudônimo de Arshad Khan. Após identificar o nome ligado ao complexo em Abbottabad, a CIA rastreou al-Kuwaiti até lá em agosto de 2010, levando os Estados Unidos da América a suspeitarem que Bin Laden poderia estar escondido no local. E como se viu, realmente era. Por quase uma década inteira, enquanto a comunidade de inteligência e especialmente os Estados Unidos procuravam por ele ao redor do mundo, Osama Bin Laden estava escondido em um complexo isolado do mundo, vivendo sob tensão constante e o medo de ser descoberto a qualquer momento, congelado no tempo com pequenos vislumbres do mundo exterior, tudo para ser, no fim das contas, inadvertidamente desfeito por um dos próprios auxiliares responsáveis por garantir a segurança do santuário de Abbottabad. Quem sabe Bin Laden provavelmente não esperava que a equipe 6 dos SEALs arrombasse sua porta naquele fatídico dia de maio de 2011. Mas pelo menos foi uma mudança em relação à sua rotina habitual. Não que ele tenha vivido para ver isso. Você viu como ele vivia e como tudo terminou. Não perca nosso próximo episódio, como a equipe CIA Air and Land derrubou Osama Bin Laden minuto a minuto, ou clique neste vídeo.